O eixo da resistência, geopoliticamente falando. De forma alguma. Sim, você está absolutamente certo. O que aconteceu no Iêmen foi uma grande vitória para o eixo da resistência. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no nosso programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um patrono, ou doar uma pequena quantia, usando o link na descrição. De qualquer forma, assista ao programa, curta e compartilhe. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, professor Mohammad Marandi. O professor Marandi é iraniano, especialista em Oriente Médio e geopolítica em geral, e leciona na Universidade de Teherã. Professor Marandi, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Muito obrigado, Porti. É sempre por Sired e uma honra. Faz tempo que você não aparece por aqui, e muita coisa aconteceu. Queria começar destacando 3 pontos para que você possa esclarecer um pouco as coisas. Segundo relatos, Mike Waltz foi removido do cargo de Conselheiro de Segurança Nacional e transferido para o papel menos importante de embaixador dos Estleis nas Nações Unidas, supostamente porque estava em conversas clandestinas com Netanyahu sobre um possível ataque ao Irã. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que os Estados Unidos aceitaram repentinamente um cessar-fogo em 6 de maio com os Houthis no Iêmen, depois de muita retórica agressiva e bravatas. E por fim, e essa é a minha impressão à distância, há algumas esperanças em relação a essas rodadas de negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Como esses 3 fatos se conectam? E se estou interpretando corretamente, existe algum elemento de esperança no que diz respeito à política no Oriente Médio? Ou na Ásia Ocidental, digamos assim? É muito difícil dizer. Trump é Trump. E eu não acho que nem mesmo as pessoas ao seu redor sabem o que ele vai dizer amanhã. E acho que provavelmente o próprio Trump não tem realmente uma visão de futuro ou qualquer estratégia, tanto em relação à política interna quanto à política externa. Estamos vendo como os Estados Unidos sob Trump, em relação à Ucrânia, mudaram. Até a retórica mudou e a política dos Estados-Unidos mudou. Trump, quando chegou ao poder, se poderia ter encerrado a guerra. Ele tinha um impulso político. Ele escolheu não fazer isso. Agora ele está cada vez mais parecido com Biden, pelo menos por enquanto. Com relação a Gaza, ele pressionou por um cessar-fogo. Witkoff negociou um cessar-fogo. Disseram-nos que Netanyahu foi duramente repreendido. E então, literalmente dias depois, o próprio Trump rasgou o acordo e disse que os palestinos devem deixar Gaza. Eles devem ser etnicamente limpos. E então, ele, claro, deu sinal verde para a retomada do genocídio e do cerco por fome. Então é muito difícil imaginar um caminho adiante, porque Trump está sempre mudando sua posição. De repente, acordamos com algo no Truth Social e todos os cálculos feitos mudam. Você fala sobre algo em um dos seus programas e, literalmente, quando o programa termina, você vê que as coisas mudaram. É assim que está agora. E você disse no começo do programa que faz um tempo que eu não venho, e as coisas mudaram. Se eu tivesse vindo há alguns dias, as coisas ainda teriam sido muito diferentes nesses 48 horas. A própria guerra comercial é outro, eu acho, sinal ou outro exemplo de como Trump é imprevisível e realmente não tem uma estratégia. Às vezes ele pode até ter uma certa visão, por exemplo, em relação à guerra comercial.
mas a Farmers Recommended indica que não existe uma estratégia real. E então, quando se trata do Irã, vamos olhar para dois casos. Um é Witkoff. Ele retweetou o que o secretário de Estado dos Estados Unidos disse, sua ameaça contra o Irã, feita no Twitter algumas semanas atrás, onde basicamente afirmou: vamos atacar o Irã, ou punir o Irã. Foi mais do que uma ameaça. Ao retweetar isso, acho que ele, assim como Trump, está expondo qualidades que não são úteis para nenhuma negociação significativa. E então temos a entrevista que ele acabou de dar para o Breitbart, eu acho. Não vi a entrevista. Vi uma tradução para o persa. Mas nessa entrevista, ele basicamente deixou de lado a questão de evitar algum tipo de ação militar em direção a uma arma nuclear para exigir a remoção completa de todas as centrífugas do Irã e o fim total do enriquecimento. Isso é algo inaceitável para o Irã. E, portanto, parece que os Estados Unidos estão mudando as regras do jogo, pelo menos pelo que vemos na mídia. Agora, o que vai acontecer no sábado, eu não sei. Mas é possível que logo após Trump terminar sua visita à região, ele publique algo no Truth Social dizendo que as negociações são inúteis, que os iranianos são uma ameaça e assim por diante. Mas não sabemos para onde isso vai. Além disso, algo que não tem sido muito comentado na mídia é que durante esse período de negociações, os Estados Unidos têm aumentado constantemente as sanções. Então, não há boa vontade. Não há indicação de que os Estados Unidos não estejam mudando as regras do jogo. Sempre existe essa ameaça de guerra, que não levamos a sério. Existe a possibilidade de que os Estados Unidos ataquem o Irã, mas o Irã revidaria com força. Mas uma guerra significaria que os Estados Unidos teriam que trazer 1,5 milhão de soldados para a região. Eles nem sequer têm essa capacidade. Não estamos mais nos anos 1990. O mundo mudou e os Estados Unidos não têm essas capacidades. Isso é resultado de suas guerras intermináveis e de sua má administração. Simplesmente não é uma opção. Essa opção não está mais na mesa, independentemente do que digam. Mas, de qualquer forma, a ameaça de guerra, o aumento constante das sanções e a mudança das regras do jogo, esses não são bons sinais. Sim, eu achei que a aceitação da derrota no Iêmen, e vamos chamar de derrota, junto com algum tipo de abertura para negociação, claro, como você disse, que o Khamenei afirmou que não deveria haver nenhum enriquecimento e todas as instalações nucleares, não apenas não ter centrífugas, mas até mesmo todos os materiais nucleares, teriam que ser desnuclearizados, digamos assim. Isso, claro, não é aceitável. E isso não faz parte do quadro que estávamos assumindo como base para as negociações em andamento. Mas pelo menos, achei que eles perceberam que a opção de guerra está fora de cogitação, porque se não conseguiram no Iêmen, isso é, indiretamente, aceitar que essa possibilidade está descartada no Iêmen. Irã. Vamos manter algumas dessas questões em mente. Mas se eu puder te perguntar sobre como você disse a tão comentada visita do presidente Trump ao Oriente Médio em meados de maio. Quero dizer, pessoalmente acho que isso tem mais a ver com bilhões de dólares em contratos, os cataris comprando aeronaves da Boeing, centenas de bilhões de dólares em investimentos da Arábia Saudita, e todos os acordos de IA e assim por diante dos Emirados Árabes Unidos? Porque, aparentemente, na verdade, claramente, as tarifas e o embargo comercial com a China deram um tiro pela culatra na economia dos Estados Unidos. E ele precisa mostrar alguma coisa, que a economia deveria estar indo bem. Então ele precisa disso. Então, pessoalmente, sinto que haverá muita publicidade sobre esses acordos comerciais, que já aconteceram a portas fechadas, mas haverá um grande alarde na mídia. Mas, deixando isso de lado, acho que há uma questão envolvendo o Irã, já que as negociações estão em andamento. Minha pergunta para você é: qual é a postura dos sauditas?
porque o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, antecedeu a quarta rodada de negociações, visitando tanto a Arábia Saudita quanto foi o Catar? Sim, isso mesmo. Você acha que os sauditas, em particular, teriam alguma influência para pressionar os americanos em direção à normalização com o Irã? Sem dúvida, o clima no Golfo Pérsico mudou. Não há dúvida quanto a isso. Os sauditas e os emiradenses, no passado, de acordo com o Wikileaks, sabemos que eles realmente incentivavam os Estados Unidos. Eles pediam que os Estados Unidos atacassem o Irã, cortassem a cabeça da cobra, esse tipo de coisa. Mas agora, como vimos, por exemplo, com a viagem do ministro da Defesa da Arábia Saudita a Teherã, e o fato de ele ter enviado uma mensagem do rei, o rei Salman, acho que isso mostra que os países do Golfo Pérsico, esses pequenos regimes que são completamente dependentes do petróleo, mas também a Arábia Saudita, que também é quase totalmente dependente do petróleo, e claro, os cataris do gás. Esses regimes sabem que se os Estados Unidos atacarem o Irã, isso seria horrível para eles. E isso poderia terminar, dependendo do tipo de ataque, com a destruição de todos esses regimes. Acho que eles reconhecem isso agora. As capacidades de drones e mísseis do Irã deixariam todos eles destruídos se fossem alvo. Temos que lembrar que os americanos têm bases em todas essas entidades, em todos esses países: Catar, Bahrein, Emirados, Arábia Saudita e Kuwait. Portanto, nenhum deles pode fingir que é neutro se os Estados Unidos atacarem o Irã. Isso mudou, e eles provavelmente estariam pressionando os Estados Unidos a evitar qualquer tipo de conflito militar. Mas ainda assim, é difícil para os Estados Unidos atacarem o Irã. But it would still be very difficult for the United States to attack Iran. The only two, if they use bases in the Persian Gulf region. Quero dizer, se eles usarem bases na região do Golfo Pérsico, isso acabaria com esses regimes. Mas digamos que os Estados Unidos sobrevoem o Iraque. Bem, os israelenses tentaram isso. E as defesas aéreas iranianas eram tão boas que os israelenses nem chegaram perto do espaço aéreo iraniano. Eles ficaram a cerca de 100 quilômetros de distância quando dispararam mísseis. E mísseis não vão ter esse tipo de efeito, mísseis lançados de jatos, porque a carga útil é pequena. E se os americanos sobrevoarem o Iraque, isso causaria uma reação dentro do próprio Iraque. Então essa não é uma opção realmente realista. A única coisa que restaria seria Diego Garcia. E de lá até o centro do Irã, uma viagem só de ida seria de 5.000 quilômetros. E os B-2 e B-52 seriam muito vulneráveis. Então, os americanos não têm boas opções. Mas concordo com você que o clima dos países da região mudou. E acho que a viagem do ministro das Relações Exteriores do Irã à Arábia Saudita e ao Catar reforça isso. A viagem de Trump à região, na minha opinião, é principalmente sobre dinheiro, mas não levo isso tão a sério. Arábia Saudita, Catar e Emirados colocam todo o seu dinheiro no Ocidente. O dinheiro deles está em bancos ocidentais. Eles estão sendo constantemente explorados pelo Ocidente. O Catar está sempre sendo explorado. E o regime no Catar, você sabe, eles dão esses contratos para empresas que fazem obras de construção. Vimos isso, por exemplo, na Copa do Mundo, que, segundo algumas estimativas, custou uma quantia enorme de dinheiro. Não quero dizer exatamente quanto, posso estar errado. Mas agora todos aqueles hotéis estão vazios, todos aqueles estádios estão vazios, o aeroporto está vazio, o metrô está vazio. Eles simplesmente entregam isso para empreiteiras ocidentais e empresas ligadas a políticos ocidentais e senadores americanos e assim por diante, só para que possam manter seus tronos. Basicamente é isso. Então não acho que Trump vá ganhar muito com essas viagens, porque todo o dinheiro extra deles está em bancos ocidentais. E muito do dinheiro deles está sendo desperdiçado em neon e nesses projetos mega malucos que, receio, acabarão sendo como um buraco negro. That I'm afraid will ultimately be like a black hole.
Então, com essa análise muito cautelosa, pelo menos não vamos chamá-la de conclusão, mas com essa análise cautelosa, de que os monarcas do Golfo, os países dessas regiões, provavelmente desencorajariam os Estados Unidos de atacar o Irã, considerando que eles temeriam um enorme impacto desestabilizador, além do impacto econômico. Quero dizer, lugares como o Bahrein seriam extremamente vulneráveis por causa de sua demografia interna, por exemplo. Mas então surge a questão: qual é o futuro da relação entre o Irã e esses países? Porque eles certamente querem conter o Irã. Eles não querem ver o Irã como uma potência na região. Eles não querem ver o Irã como uma alternativa ao seu poder e influência na região, seja economicamente, militarmente, geopoliticamente ou culturalmente. Explique para nós o que essas normalizações entre a Arábia Saudita e o Irã significam na prática. Bem, a demografia nos Emirados ou no Catar ou em outros lugares não é melhor do que no Bahrein. Os Emirados têm uma população com passaporte de pouco mais de 1 milhão. Se houvesse um conflito e o Irã atacasse ativos-chave dos Emirados, os trabalhadores contratados assumiriam o controle do país. O regime cairia muito rapidamente. O mesmo vale para o Catar. Nenhum desses é um país de verdade. Eles têm muito petróleo. Sob certas circunstâncias, conseguiram construir essas cidades, esses enormes shoppings urbanos, mas não são poderosos por natureza. Veja, eles não são como, sei lá, Irã, Paquistão, Índia ou Indonésia ou algo assim. São minúsculos e extremamente vulneráveis. Eles, é claro, começaram com agressão contra o Irã desde o início da Revolução. Eles apoiaram Saddam Hussein. Eles financiaram sua guerra. Eles são responsáveis pela morte de todas aquelas pessoas que foram mortas do lado iraniano na guerra Irã-Iraque, os mártires. Esses regimes têm sangue nas mãos. Eles usaram coleta de inteligência, usaram a WACS, forneceram enormes quantias de dinheiro. Mas depois da guerra, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, o Irã deu refúgio aos kuwaitianos. E o Irã também condenou a agressão de Saddam. E tivemos aproximação, e o Irã facilitou essa reaproximação. No final, o príncipe herdeiro Abdullah, que mais tarde se tornou rei, viajou a Teherã para a Conferência dos Líderes Islâmicos. Portanto, os iranianos estão sempre dispostos a ter melhores relações. Mas o que os Estados Unidos fizeram foi condicionar muitas entidades na região a manter distância do Irã. Sempre foi uma política de dividir para conquistar por parte do Ocidente. E eles, em grande medida, foram bem-sucedidos. Agora, acredito que esses países reconhecem que os Estados Unidos já não são o que eram antes. Não têm mais a força que tinham. E por isso, estão mudando suas políticas. Talvez os Emirados sejam os mais resistentes à mudança. Mas os outros estão cada vez mais reconhecendo que os Estados Unidos não detêm mais a mesma autoridade de antes e estão buscando melhores relações com o Irã, o que é positivo. Para os iranianos, eles sempre quiseram relações normais. E é por isso que o ministro das Relações Exteriores viajou para a Arábia Saudita e o Catar. Além disso, você vê que esses países do Golfo Pérsico estão melhorando suas relações com os russos e os chineses. E eu acho que é porque eles reconhecem uma mudança acontecendo no equilíbrio global de poder. Não que os Estados Unidos tenham deixado de ser a entidade mais influente do outro lado do Golfo Pérsico. Ainda são. Essas ditaduras familiares, seus filhos, seus netos, todos estudam no Ocidente, viajam para o Ocidente nas férias, têm laços estreitos com o Ocidente. Mas o mundo está mudando, e acho que eles percebem isso. O simples fato de que há 10 ou 15 anos eles pediam ataques ao Irã e queriam minar completamente o país, e agora estão dizendo algo totalmente diferente, acho que reflete essa mudança. Acho que quero te perguntar um pouco sobre a abordagem do Irã em relação ao Ocidente e ao restante do mundo, considerando os 3 pontos discutidos nas negociações entre Estados Unidos e Irã.
Pelo que entendi, são as sanções, a permissão para que inspetores internacionais vistoriem os locais nucleares iranianos, e por fim, a questão mais polêmica, provavelmente, é o nível de enriquecimento, certo? Quero te perguntar um pouco sobre as sanções e os realinhamentos da economia global. Considerando que o Irã foi tão fortemente sancionado, é claro que ele quer sair dessa situação e construir algum contato com o Ocidente. Isso é muito, muito claro. Isso é necessário. Mas isso também levanta a questão que muitos outros no sul global estão pensando. Talvez tenhamos que considerar alternativas aos Estados Unidos, porque eles estão unilateralmente desestabilizando a ordem da OMC. Eles estão unilateralmente desestabilizando a ordem global em geral. Então estamos nos tornando mais vulneráveis ao depender do Ocidente. Talvez devêssemos construir mais colaboração sul-sul. Nesse sentido, o que você acha que é a estratégia iraniana? Supondo que as negociações avancem como eles gostariam e haja alguma normalização com o Ocidente, eles também devem estar pensando em consolidar ainda mais seus relacionamentos com China, Índia e Rússia, que se aprofundaram ao longo dos anos. Não há dúvida de que o Irã está seguindo nessa direção. O Irã está priorizando seus laços com o sul global, com potências como China, Rússia e Índia, entre outras. O Irã gostaria de diminuir as tensões com os países ocidentais e, se possível, aproveitar as divisões que agora surgiram no Ocidente, independentemente de quão profundas essas divisões realmente sejam, quão sustentáveis elas são ou quão eficazes são quando se trata das relações com o Irã. Mas o Irã gostaria de ter relações melhores, e é por isso que negocia. Mas não tenho dúvida de que o Irã continuará, independentemente de haver ou não um acordo, a expandir os laços com seus amigos e com os países da região. Tenho falado sobre países no Golfo Pérsico. As relações estão melhores e o ambiente de negócios e comércio melhorou, mas isso também é verdade para os países da Ásia Central. As relações do Irã estão se expandindo com o Cáucaso. Então, hoje, o Irã é muito menos dependente do Ocidente, e é por isso que o regime de sanções não está tendo o mesmo efeito que tinha antes. Ainda tem impacto, ainda é significativo e ainda prejudica os iranianos comuns. Porque o Ocidente mirando nos iranianos comuns. No passado, costumava ser muito difícil para as pessoas perceberem como o Ocidente está mirando em pessoas inocentes. Mas depois de Gaza, o holocausto que vimos lá, o genocídio, o ataque diário a crianças e mulheres, e o apoio que o Ocidente dá, o apoio incondicional que o Ocidente dá ao regime israelense, acho que agora está claro para todos o que a civilização ocidental realmente significa. Mas de qualquer forma, as sanções estão perdendo importância, e o Irã continuará avançando para diminuir sua vulnerabilidade às instituições financeiras ocidentais e ao dólar. E agora que a Rússia entrou para o clube dos sancionados, e agora que a China está sendo cada vez mais alvo dos Estados Unidos, as relações entre Irã, Rússia e China estão evoluindo muito rapidamente. E eu acho que isso vai acelerar ou aumentar o ritmo para que os países formem novos mecanismos de negócios e comércio que contornem o dólar e as instituições financeiras ocidentais. Então, ironicamente, a guerra na Ucrânia fortaleceu o Irã, porque empurrou a Rússia em direção ao Irã e enfraqueceu o Ocidente. E a guerra tarifária no mundo isolou os Estados Unidos, fortalecendo assim o Irã. E no caso da China, que está sendo fortemente alvo dos Estados Unidos, isso teve um grande impacto entre o Irã e China. E agora é o aniversário da morte do presidente Raisi. Durante sua presidência, o Irã ingressou, como você sabe, na Organização de Cooperação de Xangai e depois entrou para o BRICS. Então as circunstâncias estão mudando muito rapidamente. E eu acho que os Estados Unidos estão sobrecarregados, estão cansados. As pessoas estão cansadas dessas guerras intermináveis.
Por isso acredito que a capacidade dos Estados Unidos de prejudicar o Irã está diminuindo, mesmo que haja um ataque ao Irã. Será um ataque limitado. Como eu disse antes, eles não podem travar uma guerra contra o país. Mas se houver um ataque ao Irã, a capacidade do Irã de prejudicar os Estados Unidos e de atingir não apenas seu aparato militar na região, mas também seus interesses em toda a região, que vão além do militar, é muito maior. Os Estados Unidos são muito mais vulneráveis ao Irã do que o Irã é aos Estados Unidos, porque o Irã possui mais de 300 bases subterrâneas em todo o país. Ele tem drones e mísseis guiados com precisão. Acho que é óbvio que na região, o Irã é o número 1 e provavelmente no mundo está entre os 3 ou 4 melhores quando se trata de mísseis e drones. Acho que os russos confirmariam isso. Então, isso torna os Estados Unidos vulneráveis. E este é o território iraniano. Esta é a terra do Irã. É a vizinhança do Irã. Portanto, seria muito mais caro para os americanos se envolverem em um conflito. E temos todos aqueles palácios de vidro na região do Golfo Pérsico, o que torna muito difícil para os Estados Unidos se envolverem em qualquer conflito importante com o Irã. Nesta era de guerra, a tecnologia militar tem sido tão fortemente promovida para que possa ser exportada. Quero dizer, parte do motivo pelo qual Israel bombardeia Gaza constantemente é porque quer mostrar aos compradores do mundo quão eficazes são seus drones. Mas em uma nota bem diferente, enquanto esse mercado tem sido dominado pelos franceses, russos, americanos e cada vez mais pelos chineses, ouvimos falar sobre a eficácia dos drones iranianos na recente guerra na Ucrânia. Mísseis, sim. Sim, isso é verdade. Quero mudar para o Iêmen e discutir dois conjuntos de questões. E talvez terminemos com Israel. Mas antes de Israel, acho que há outra dimensão na questão do Iêmen. O fato de os Estados Unidos aceitarem o cessar-fogo em 6 de maio com o Ansar Allah indica que ou aceitam que são incapazes ou não estão interessados em mudar o status quo na região. Isso é algo que não é discutido com frequência. Desde que o bombardeio indiscriminado do Iêmen começou sob o governo Trump, muitos artigos de relações exteriores e comentaristas no Ocidente começaram imediatamente a falar sobre uma ofensiva terrestre liderada pelo IRG, o governo reconhecido internacionalmente, assim chamado, para que os Houthis fossem derrubados. Então não se trata apenas de conter os Houthis de atacar no Mar Vermelho e em Bab al-Mandab, mas também de mudança de regime. E certamente os sauditas e os emiradenses, que são tão fundamentais para esta guerra civil, devem ter dito não. E é por isso que os omanitas conseguiram negociar esta guerra. Isso não é uma aceitação direta de que o Ansar Allah vai permanecer lá? E isso também significa que é preciso reconhecer que todas essas conversas sobre o enfraquecimento do eixo da resistência, com a queda de Damasco, e em certa medida o enfraquecimento do Hezbollah, ainda que isso possa ser debatido, o eixo da resistência não acabou, geopoliticamente falando. The axis of resistance isn't over, geopolitically speaking. By no means, yes, you're absolutely correct. De forma alguma. Sim, você está absolutamente correto. O que aconteceu no Iêmen foi uma grande vitória para o eixo da resistência. E o Ansarullah forçou os Estados Unidos a, para inverter as palavras de Trump, capitular. Porque o que vimos foi uma capitulação do lado americano. Os americanos disseram, nós sabe, o Ansarullah não vai mais atacar nossos navios e nós não vamos mais atacar o Ansarullah. Mas era assim antes de Trump começar esse conflito. O Ansarullah nunca estava mirando nos navios de ninguém. Eles disseram que o Mar Vermelho está fechado para navios ligados a Israel, porque o regime israelense reiniciou o cerco de fome. E isso foi antes mesmo dos ataques genocidas serem retomados. Primeiro, Israel e Netanyahu reiniciaram o cerco. E foi então que Ansar Allah deu a eles 4 ou 5 dias para acabar com o cerco de fome. Depois disso, eles fecharam o Mar Vermelho novamente.
O motivo pelo qual o Mar Vermelho está fechado para navegação agora é porque os Estados Unidos começaram uma guerra no Mar Vermelho. E por isso, as seguradoras, as taxas que estão exigindo, são tão altas que nenhum navio vai se arriscar a passar por lá. Então, basicamente, Trump capitulou. E isso, claro, é algo que você não vai ver na mídia ocidental, porque vai contra a narrativa de um eixo de resistência enfraquecido. E isso também mostra, voltando ao que discutíamos antes, que se os Estados Unidos atacarem o Irã, será infinitamente pior para os Estados Unidos. Eles não conseguiram destruir as capacidades subterrâneas de mísseis e drones do Iêmen, segundo eles mesmos admitiram. Acho que foi o Wall Street Journal que primeiro admitiu isso. Como eles vão lidar com o Irã, que é infinitamente mais poderoso e que tem tantos ativos dos Estados Unidos ao seu redor, e onde todos esses palácios de vidro e castelos estão próximos, logo do outro lado da região do Golfo Pérsico? Então, isso é uma grande derrota. E também em relação ao enfraquecimento do Hezbollah, eu destacaria que numa guerra todos saem enfraquecidos. Mas os israelenses também estão assim. A economia israelense está muito enfraquecida. O exército israelense está muito enfraquecido. As divisões dentro de Israel são muito maiores. E muitas pessoas estão falando sobre guerra civil em Israel, entre os judeus askenazes e os agora fanáticos judeus religiosos sionistas que estão em ascensão. Ambos são genocidas, ambos são racistas, mas têm visões de mundo diferentes sobre o que Israel significa para eles. Mas o mais importante, ou tão importante quanto, é o fato de que o regime israelense se tornou desprezado em todo o mundo, e até mesmo no Ocidente. A opinião pública está se voltando contra ele. Olhe para Friedman, por quem não tenho respeito algum, mas o artigo dele no New York Times reflete essa realidade em mudança no Ocidente, onde especialmente os jovens estão se voltando contra o sionismo, contra o etnossupremacismo, o apartheid, a limpeza étnica e o genocídio na Palestina. As circunstâncias não são boas para os Estados Unidos. Não são boas para o regime israelense. E eu acrescentaria um último ponto, que é a Síria. A Síria, como eu disse antes para você, após a queda da Síria, e eu acredito, acho que o que eu dizia naquela época foi confirmado, a queda da Síria quer dizer, deixando de lado a miséria e o massacre de minorias pelo ISIS e pela Al-Qaeda, o massacre dos alauítas, dos drusos, dos curdos, tudo isso, a demonização dos cristãos e o assassinato dos cristãos, tudo isso à parte. Mesmo sunitas que não concordam. Sim, sim, sufis sunitas, sunitas moderados, sunitas secularizados, todos são alvo desses maníacos, desses terroristas takfiri. Jolani foi um dos líderes do ISIS e agora está em Paris, onde você sabe o ISIS dele acabou voltando para casa. Mas o que aconteceu na Síria é que aqueles que, porque os Estados Unidos e o Ocidente, como eu disse antes, usam políticas de dividir para conquistar, conseguiram através da mídia e dessas ditaduras árabes, sejam ricas em petróleo ou gás, criar uma divisão na região para antagonizar o Irã e a resistência por causa da Síria, usando o sectarismo e o racismo durante a Guerra Suja na Síria para criar essa divisão. E a mídia ocidental, claro, tinha a mesma narrativa, mas a perseguiu de uma forma diferente para antagonizar o Irã. Mas agora acho que está claro. Muitos sunitas em toda a região, amigos meus, e pessoas de fora da região, no Ocidente ocidentais, agora entendem que o Irã estava certo, que Said Hassan Nasrallah estava certo, que o que estava acontecendo. A guerra suja na Síria, a Operação Timber Sycamore, onde a Al-Qaeda estava do lado dos Estados Unidos, como Jake Sullivan admitiu logo no início, em 12 de fevereiro de 2012, as pessoas estão despertando para essa realidade. As pessoas veem que o Irã estava certo. O eixo da resistência está certo. Erdogan, Qatar,
Erdogan, o Catar, o rei da Jordânia, Israel, a OTAN, todos estavam conspirando para destruir a Síria no interesse do Ocidente. Erdogan, é claro, queria sua parte do bolo. O Catar queria sua parte do bolo. Mas no fim das contas, os Estados Unidos não travam guerras sujas pelo bem das pessoas da região. Eles faziam isso pelo bem de Israel. É por isso que após o 11 de setembro, decidiram realizar 7 guerras. Todas essas guerras, como sabemos, foram travadas em benefício do regime israelense. Netanyahu estava pressionando por elas, como muitos intelectuais, comentaristas e outros têm apontado recentemente. Um elemento que me chamou a atenção sobre o cessar-fogo foi que não havia nenhuma cláusula sobre bombardear navios israelenses, ou navios com destino a Israel, ou mesmo bombardear Israel, certo? E considerando que sabemos tanto sobre a influência do lobby israelense nos Estados Unidos, quero dizer, é impressionante que os Estados Unidos conseguiram contorná-los e simplesmente se afastar do Iêmen, provavelmente porque estava custando demais para eles. Esta foi definitivamente a guerra mais cara de Donald Trump, da qual ele fugiu, e acho que ele fez isso em seu juízo perfeito. Mas o importante é que não há cessar-fogo entre Israel e o Iêmen, o que significa que a posição iemenita continua. E estamos vendo essas escaladas, mísseis caindo no aeroporto Ben Gurion, e mísseis israelenses disparados de volta contra a capital Sanaa, seu aeroporto, mas também fábricas na cidade portuária de Hodeida e assim por diante. Eu não sei, o que isso reflete para você? Bem, antes de tudo, acho que o que está claro é que o Ocidente foi totalmente exposto, não só em Gaza, não só pelos ataques genocidas no Líbano. Lembre-se do Líbano, quando os israelenses lançaram seu ataque, eles fracassaram contra o Hezbollah porque não conseguiram tomar nenhuma das cidades e vilarejos e iam avançar mas ainda assim fracassaram. E depois do que fizeram na Síria, continuaram bombardeando e destruindo a infraestrutura do país. Então, quando os terroristas apoiados pelo Ocidente e seus aliados regionais diziam que tudo na Síria ficaria bem após a queda do presidente Assad, vimos o oposto acontecer. Os israelenses foram lá e destruíram tudo. Mesmo com Jolani literalmente de joelhos, tentando encontrar um terreno comum com os israelenses. E ele cada vez mais se parece com o rei Hussein da Jordânia do que com um homem de... Bem, ele nunca foi um homem de resistência, mas sempre foi um ativo da CIA. E apesar de ter o apoio da Turquia, Israel está sendo implacável, mesmo com a Arábia Saudita apoiando a Turquia. Claro, porque Erdogan está no campo da OTAN. Ele só é um líder forte quando está intimidando pessoas na região ou ao seu redor. Caso contrário, se você se lembra, quando Trump ameaçou sancionar a Turquia, ou sancionou a Turquia brevemente por causa daquele pastor americano, ele cedeu imediatamente. Ele se submeteu aos Estados Unidos imediatamente. Portanto, a relação paralela entre Erdogan e Washington é clara. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu na Síria deu razão ao Hezbollah. Mostrou que o Hezbollah precisa ter capacidades militares para resistir ao regime israelense. Caso contrário, se o Hezbollah for desarmado, o destino do Líbano será igual ao da Síria. Vimos há poucos dias, nas eleições locais no Líbano, o Hezbollah vencer todos os assentos que disputou, cada um deles. Isso mostra a importância do Hezbollah após a guerra, ao contrário da narrativa da mídia ocidental ou dessas ditaduras árabes alinhadas ao Ocidente. Do meu ponto de vista, os acontecimentos na Síria deram razão ao Hezbollah. Eles não apenas justificam o Hezbollah manter suas armas, como também fortalecem o grupo. E isso também desacredita todos aqueles que apoiaram a mudança de regime. Todos eles estavam prestando um serviço ao regime israelense e enfraquecendo a causa palestina, consciente ou inconscientemente. Alguns, tenho certeza, muitos, tenho certeza, de forma inconsciente. But many have woken up to this, and this strengthens the resistance.
Mas muitos já perceberam isso, e isso fortalece a resistência. A resistência hoje, você vê que aquelas divisões sectárias, religiosas e raciais que o Ocidente e seus representantes locais usavam, estão muito reduzidas. E o Ansarullah tem um papel enorme nisso. Ansarullah, Hezbollah, todas essas entidades estão lutando pelo povo da Palestina que é sunita. Isso destruiu essa narrativa de dividir para conquistar, essa narrativa promovida para dividir e dominar a região. Essa narrativa foi destruída. Então, quando o regime israelense bombardeia o Ansarullah, ou quando não bombardeia o Ansarullah, ele só atinge alvos civis. When it doesn't bomb Ansarullah, it only bombs civilian targets. They're exclusively civilian targets. Eles têm bombardeado exclusivamente alvos civis. Os americanos têm bombardeado principalmente alvos civis. E os alvos militares que buscaram destruir não conseguiram, porque estavam todos profundamente subterrâneos. Então foram bombardear prédios residenciais, postos de gasolina, portos, fábricas. Mas ao fazer isso, se desmoralizam ainda mais. Se expõem à comunidade internacional como bárbaros e retrógrados, seja o regime israelense ou os americanos. O mesmo aconteceu no Líbano. Quando bombardearam o Líbano, quando massacraram mulheres e crianças, jornalistas ocidentais em Beirute, mesmo que seus assistentes fossem libaneses, seus motoristas fossem libaneses, seus produtores fossem libaneses, diziam constantemente: esses são redutos do Hezbollah. Eles sabiam que essas eram as casas de pessoas comuns, mas eram apologistas desse regime genocida porque são simplesmente peões. E a mídia ocidental é basicamente uma ferramenta das potências ocidentais. Todos esses fatos, em um mundo em transformação, onde a mídia ocidental já não domina, onde as potências ocidentais já não têm poder avassalador, estão provocando mudanças rápidas. Estão provocando mudanças rápidas na opinião pública. Estão provocando mudanças rápidas no campo de batalha. E estão ajudando a provocar mudanças na forma como a política acontece e como a política funciona nesta região. Portanto, os Estados Unidos estão fazendo tudo errado. Eles são seus próprios piores inimigos. Estão agindo como um catalisador para se autossabotar, assim como a guerra na Ucrânia, assim como as guerras intermináveis, assim como a guerra tarifária. Tudo isso, especialmente acontecendo ao mesmo tempo, e os ataques bárbaros ao Iêmen, Gaza, Líbano, Síria, tudo isso está minando eles mesmos. Eles acham que estão marcando pontos, mas estão fazendo exatamente o oposto. Estão fazendo com que seus inimigos, o Ocidente, pareçam civilizados. Fazem com que seus inimigos pareçam razoáveis. Fazem com que seus inimigos pareçam sensatos ao cometer essas atrocidades e justificá-las através da mídia ocidental e de declarações feitas por governos nas capitais ocidentais. Quero terminar fazendo rapidamente uma última pergunta sobre a mídia ocidental relacionada à minha questão sobre Gaza. Porque enquanto estamos focando em todos esses acontecimentos, e muita coisa está acontecendo na Índia e no Paquistão, sobre os quais teremos mais 2 programas logo após este, um com o professor Taimur Rahman, do Paquistão, e outro com Vijay Prashad. Minha impressão é que a questão de Gaza, especialmente nos Estados Unidos, foi em grande parte empurrada para fora do foco. O que vimos foi que a oposição ao genocídio israelense nos Estados Unidos veio principalmente do segmento jovem das universidades, que ficou horrorizado com isso. Existem várias pesquisas, mas uma do Brookings Institution apontou que um número esmagador de pessoas nas universidades agora considera isso revoltante. Mas me parece que o fato de Netanyahu conseguir matar 50 pessoas por dia, desde que o cessar-fogo foi rompido, se deve, em grande parte, ao fato de que a mídia ocidental agora está empurrando completamente o que está acontecendo em Gaza para fora do foco. Parte disso, ao que me parece, é porque os Estados Unidos estão sobrecarregados com questões internas. Ataques a universidades, imigração, escritórios de advocacia, impactos no comércio e tarifas, seus mercados de capitais, aumento dos rendimentos dos títulos, guerra, negociações com a Ucrânia. Você escolhe. São tantas questões. Eu temo
quando falamos desse aumento do consenso global contra o genocídio, que nos Estados Unidos há um retrocesso, seja por medo, e as pessoas pararam de falar sobre isso, seja por uma política deliberada. Não vimos a mídia ocidental mantendo a pressão sobre suas elites governantes. Keeping up the pressures on its ruling elites. I have direct contact with many Western journalists. Tenho contato direto com muitos jornalistas ocidentais, e em suas conversas privadas comigo, no meu celular, por escrito, eles admitem que a mídia ocidental, bem, eles são muito cuidadosos com as palavras, mas admitem que não estão fazendo nem perto o suficiente. Eu digo a eles que não estão fazendo nada, e acho que eles sabem disso. Isso é sistemático. Lembre-se, 93% da mídia americana é controlada por 3 corporações. Todas essas corporações estão interligadas com o Estado. O verdadeiro poder está nas corporações, não no Estado. Isso me lembra dos capítulos iniciais de Herman e Chomsky em Manufacturing Consent. Sim, isso foi. Sim, na nossa juventude, quando lemos esses livros. Agora, se alguém for ler esse livro, vai perceber como ele está desatualizado, porque as coisas estão muito mais claras e óbvias hoje do que eram naquela época. Especialmente porque, durante os anos Clinton, todas as leis que permitiam o crescimento desses monopólios foram removidas. Então, você sabe, esse livro foi escrito bem antes dos anos Clinton. Mas, de qualquer forma, os resultados dos anos Clinton, o que eu acho que está acontecendo, é que o Ocidente está se descreditando. Assim como eu disse antes, o Ocidente se descreditou no mundo todo. Ele expôs o liberalismo como autoritário, brutal, bárbaro, implacável e genocida. And ruthless and genocidal. But they're also exposing themselves at home. Mas eles também estão se expondo internamente ao reprimir protestos estudantis, ao prender pessoas na Europa e no Reino Unido, ao prender jornalistas que estão protestando ou reportando sobre um genocídio que está ocorrendo em outra parte do mundo. Eles nem estão falando sobre algum evento local, mas estão sendo silenciados. E as leis que estão sendo consideradas, e a forma como o FBI e outras agências estão sendo instrumentalizadas contra seus próprios cidadãos, isso só está piorando as coisas para o regime israelense. Está piorando para os neoconservadores e sionistas, porque as pessoas estão percebendo o que está acontecendo. Então, essa repressão interna no Ocidente também é um catalisador. Em outras palavras, eles estão fazendo tudo errado no exterior e tudo errado em casa ao mesmo tempo. E eu acho que isso é um sinal de um império em declínio. Um império em declínio se torna cada vez mais desesperado e, portanto, irracional. Quando alguém está se afogando, dizem que se você quiser salvar essa pessoa, nunca deve se aproximar pela frente. Você deve ir por trás e tentar salvá-la. Porque essa pessoa, por desespero, vai se agarrar em você e provavelmente vai te afogar também. Agora, o Império Ocidental, devemos deixá-lo se afogar. Mas estou falando das pessoas comuns. O Império está desesperado e está apenas se debatendo e agindo de forma desesperada, prejudicando a si mesmo mais do que nunca. E isso está agindo como um catalisador para derrubar o Império mais rapidamente. Mas não há dúvida de que eles estão censurando Gaza. Não há dúvida de que o massacre de dezenas de pessoas por dia, em média, em Gaza, deveria ser a principal notícia em todo o mundo, especialmente quando é feito em nome do racismo, quando eles são chamados de Amaleque, segundo os israelenses. Quando os israelenses demonstraram que pretendem cometer genocídio, é simplesmente inacreditável que o racismo que vemos hoje seja tão aberto. O que os britânicos fizeram na Índia, no seu país, é horrível. Mas, de certa forma, isso é muito pior, porque na Índia, pessoas ao redor do mundo não estavam assistindo. Talvez os números fossem muito maiores. A fome, a subjugação, a humilhação e os assassinatos. Os números foram muito maiores, mas nunca antes, em qualquer conflito da história humana, ou em qualquer ato de racismo e subjugação, isso foi realizado diante dos olhos do mundo.
E nunca vimos o Ocidente, os governos ocidentais e a mídia ocidental justificarem essa vergonha, apresentá-la como algo necessário e retratar aqueles que estão perpetrando esse genocídio como civilizados. Nunca vimos isso antes. As pessoas no Irã, que viviam na terra que hoje é chamada de Irã, não sabiam o que estava acontecendo na Índia, ou no subcontinente, ou na África, ou em outros lugares. Vivíamos em um mundo diferente. Mas hoje, acordamos e vemos essas cenas todos os dias. Crianças decapitadas, corpos despedaçados, mulheres mortas cujos filhos ainda não nascidos estão deitados ao lado delas. Todos os dias, é esse tipo de coisa que vemos. A mídia ocidental realmente está escondendo isso, porque o Ocidente não é livre, porque o Ocidente não é democrático, porque os regimes no Ocidente são racistas, hierárquicos e eurocêntricos. E isso é imperdoável. Em relação à sua última pergunta sobre Índia e Paquistão, temos só que ter um comentário. Absolutely, yes. Absolutamente, sim. Eu acredito que essa guerra... Desculpe, eu só não explorei tanto esse assunto porque já estou planejando 2 programas. Mas é muito importante ouvir uma perspectiva iraniana sobre o que está acontecendo no subcontinente. Não tenho dúvidas de que há uma mão oculta aqui. E acredito que o ataque aos turistas, aquele ataque terrorista contra turistas, foi uma operação de falsa bandeira. O ministro da Defesa do Paquistão deu uma entrevista muito interessante à Sky News, como tenho certeza de que você viu. Quando a Sky News estava acusando o Paquistão, ele disse: "Nós fizemos o seu trabalho sujo", referindo-se ao trabalho sujo do Ocidente por 3 décadas, o que considero tanto muito revelador quanto uma declaração bastante corajosa. A confusão que vemos em todos esses grupos terroristas, que agora prejudicam o Paquistão, o Afeganistão, a Índia e o Irã, tudo isso é culpa do Ocidente. Eles criaram essas organizações terroristas. Eles criaram essa bagunça. E nos anos 1980, eles usaram o Paquistão. E o Paquistão foi, como disse o ministro da Defesa, forçado a basicamente fazer o trabalho sujo deles. Ou fez o trabalho sujo naquela época. Achei que foi uma declaração corajosa e também achei que foi um recado para os indianos de que não, nós não temos nada a ver com isso. E, aliás, o que a Turquia, o que Erdogan e o que o Catar e o que esses regimes estão fazendo, o que o regime do Catar está fazendo, o que Erdogan está fazendo, é quase idêntico ao que o Paquistão fazia nos anos 1980. E quando o regime do Catar acabar, o regime atual, ou quando Erdogan sair, acho que um dia alguém de Ankara vai dizer algo muito parecido sobre o passado. Esses grupos terroristas não trouxeram nada além de miséria para todos, mas são ferramentas do Ocidente. Por admissão própria, vemos Jolani em Paris e logo ele estará em Londres. Essas são organizações ocidentais. Então acredito que a guerra que está acontecendo, ou a batalha entre Paquistão e Índia, a causa raiz está no Ocidente. Não acredito que o Paquistão tenha tido qualquer envolvimento com aquele ataque terrorista. E acredito que aqueles que se beneficiam, os únicos beneficiários dessa guerra, não residem na Índia ou no Paquistão. Talvez, claro, haja pessoas que queiram vender armas e assim por diante, mas além disso, os beneficiários estão fora. E eu acho que o principal beneficiário seria o regime israelense. Eles querem guerra em toda essa região. Eles não se importam com hindus. Eles não se importam com muçulmanos. Eles não se importam com cristãos. Eles veem todos como Amaleque. E é por isso que tantos jovens judeus no Ocidente e ao redor do mundo estão lutando contra o regime israelense e estão na linha de frente da resistência contra esse regime. E eles estão sendo reprimidos por universidades e governos no Ocidente porque estão apontando que o regime israelense também não tem respeito pelo judaísmo, pois o sionismo está cometendo todos esses crimes em nome do judaísmo. E muitos judeus estão dizendo não, não, em meu nome. Mas de qualquer forma,
O regime israelense, o único, se você observar, governos ao redor do mundo, especialmente na nossa região, estão dizendo que deveríamos ter um cessar-fogo e paz. Mas o regime israelense está sendo provocativo. Ele quer guerra. Você pode ver isso através do embaixador do regime na Índia. Ele quer guerra. Mas o que acontece se a guerra realmente ficar séria? Ambos os lados vão perder. Todos nós sabemos disso. Sabemos que não há vitória em uma guerra quando ambos os lados possuem armas nucleares. Então, por que esse embaixador está incentivando o conflito? Por que o regime está incentivando o conflito? Eles não se importam com indianos ou paquistaneses mortos. Eles se importam com o regime supremacista sionista e com os interesses dos racistas que governam a Palestina e subjugam os palestinos. Bem, atualmente temos um cessar-fogo entre Índia e Paquistão, declarado por ambos os governos. Portanto, esperamos que as coisas se acalmem a partir daí. Quero dizer, questões menores ainda vão permanecer, mas uma guerra em grande escala, esperamos, será evitada. Fico muito feliz que acho que você tocou no ponto certo sobre a admissão do ministro das Relações Exteriores do Paquistão em relação à participação naquele projeto radical iniciado em 1979, quando o projeto liderado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos de financiar jihadistas para derrubar o governo comunista no Afeganistão começou, provocando a invasão soviética. A maioria das pessoas não sabia que o objetivo era provocar. Não foi resultado da invasão soviética. Era para provocar uma invasão soviética. Brzezinski apresentou esse plano ao Carter. As pessoas podem encontrar isso online. E a intenção era financiar esses grupos para que a União Soviética invadisse. Eles queriam sacrificar o Afeganistão. Isso foi depois do Vietnã. Para que a União Soviética tivesse seu próprio Vietnã. E então os sauditas, os americanos e outros financiaram esses grupos terroristas no Paquistão. Eles criaram um Paquistão e um Afeganistão que tinham uma cultura de sufismo e tolerância, mas que se tornaram salafistas, wahhabitas, intolerantes e takfiris. E esses grupos terroristas começaram a matar pessoas dentro do Paquistão. Isso se espalhou pela região, incluindo o golpe no Paquistão, onde o governo fanático do general Zia-ul-Haq assumiu e substituiu provavelmente o experimento democrático de esquerda mais empolgante do Paquistão sob, desculpe-me, Zulfikar Ali Bhutto. Isso deu início a décadas de um experimento radical que desestabilizou a região. Portanto, indianos e paquistaneses comuns devem reconhecer onde realmente está o problema. E se Índia e Paquistão tivessem boas relações, imagine como isso beneficiaria a ascensão da Ásia. E quem não se beneficia com a ascensão da Ásia? Com certeza. Sen eniahain difícil kusang Ásia. Professor Marandi, foi uma conversa maravilhosa, devo dizer. Foi uma conversa de formato longo, que meio que compensou o fato de você ter vindo ao nosso programa depois de um tempo. Mas muito obrigado. Foi realmente muito esclarecedor e perspicaz. Muito obrigado. É sempre um prazer e espero vê-lo em breve. Obrigado. Olá, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.